Falhas de implantação na transferência embrionária. Esse assunto sempre é um grande desafio na reprodução humana assistida. Porque muitas vezes o embrião não implanta após uma transferência que tinha tudo para dar certo. Para entender por que muitas vezes uma transferência embrionária não dá certo, eu vou dividir em 3 possíveis fatores. Um está ligado ao embrião, o outro está ligado ao útero e o seu revestimento interno, que é o endométrio, e o outro está relacionado à interação entre embrião e endométrio, que deve ser adequada. Quando falamos de embrião, sabemos que quanto mais desenvolvido for esse embrião no laboratório para ir para a transferência, maior vai ser a chance de sucesso, já que grande parte dos embriões gerados numa fertilização in vitro não vão ter capacidade de continuar se desenvolvendo. Nesse sentido, o embrião que tem maior potencial para implantação é o embrião que atingiu o estágio de blastocisto. E o blastocisto é um embrião com mais de 150 células que chega nesse estágio no 5º, 6º e eventualmente 7º dia do seu desenvolvimento. Quando avaliamos um blastocisto, um aspecto importante vai ser a classificação morfológica desse embrião, porque não basta ser um blastocisto, mas ele tem que ter a capacidade de continuar tendo a divisão celular e se desenvolver ao longo do processo. E esse desenvolvimento também é impactado pela condição e as características da célula do embrião. Então a classificação morfológica importa, porque avaliamos o grau de expansão e a disposição e características das células da camada interna do embrião e da camada externa desse blastocisto, e com isso a gente tem uma estimativa de potencial maior ou menor desse embrião implantar. Um ponto fundamental que é uma das principais causas de falhas de implantação é se aquele embrião, mesmo o embrião que chegou ao estágio de blastocisto e que tenha uma boa classificação morfológica, se ele tem o número correto de cromossomos, que chamamos de euploide. O embrião euploide tem maior chance de implantação do que o embrião que tem cromossomos a mais ou a menos, que chamamos de aneuploide. E atualmente só tem um método de saber se o embrião é normal ou não é normal do ponto de vista cromossômico, que é através da biópsia desse embrião no estágio de blastocisto e essa análise cromossômica que vai determinar se aquele embrião é euploide ou aneuploide. A chance do embrião ser euploide ou aneuploide vai sempre depender muito mais da idade do óvulo do que da classificação morfológica. Então é comum termos embriões com excelentes classificações, um embrião nota 10, mas que pode ser alterado. E muitas vezes um embrião com menor nota morfológica pode ser euploide e esse embrião vai ter muito mais chance de sucesso. Ainda falando de embrião, ser um blastocisto euploide e de boa classificação, ainda assim não garante que esse embrião vai implantar, porque existem outros fatores metabólicos que são necessários para que esse embrião continue se desenvolvendo. Um outro ponto importante é a avaliação da energia do embrião, que vai mostrar a capacidade do embrião continuar o seu desenvolvimento. Hoje temos como avaliação o Mito Score. O Mito Score é uma avaliação que vem junto com a análise cromossômica, que vai mostrar esse grau de energia. Quanto mais baixo o Mito Score, maior vai ser a chance de implantação desse embrião. E Mito Score mais elevado mostra uma menor capacidade. E atualmente tem diversos estudos tentando mostrar outros aspectos metabólicos do embrião que impactam na chance desse embrião implantar, que atualmente não estão disponíveis do ponto de vista clínico, mas que muito em breve podem mostrar o porquê blastocistos euploides de boa classificação e um bom Mito Score não implantam, e o fator embrionário era o responsável pela essa falha de implantação. Quando avaliamos o endométrio, sem dúvida nenhuma, já é sabido há muitos anos que a
a espessura endometrial também afeta a capacidade de implantação do embrião. E endométrios mais finos, principalmente abaixo de 6 milímetros, tendem a ter menores taxas de implantação quando comparado a endométrio com uma espessura acima de 7 milímetros. Só que tão importante quanto a espessura do endométrio e também uma avaliação da cavidade que não pode ter pólipos, miomas dentro da cavidade uterina e também malformações uterinas como um septo uterino ou útero bicorno, útero unicorno, que são causas maiores de falhas de implantação, é também saber se esse endométrio está saudável do ponto de vista metabólico. E uma das principais causas de falhas de implantação é justamente a endometrite, que é uma infecção com inflamação desse endométrio. E aí, um bom embrião num endométrio doente não vai ter boas chances de implantação. Então, endometrite sempre é interessante. Um outro ponto importante e que já tem estudos comprovando é que mesmo endométrios que não têm endometrite, que tem uma boa espessura e a cavidade uterina está normal, pode ter uma disbiose, que é um desbalanço entre as bactérias saudáveis e as bactérias potencialmente patogênicas. E quando há uma escassez das bactérias saudáveis, que são os lactobacilos, também há menores taxas de implantação. Então, fazer a reposição e o tratamento correto com esses lactobacilos pode aumentar as chances de sucesso. Também avaliamos a janela de implantação, mas atualmente o teste que antes era usado de forma rotineira para avaliar a janela de implantação está em desuso, porque ele está mais restrito a casos específicos de falhas recorrentes de implantação, principalmente nos casos de transferências de excelentes embriões e que está tudo aparentemente normal e a gravidez não acontece. Importante ressaltar que 2 estudos recentes mostraram que transferências sucessivas de blastocistos de excelente qualidade em endométrios que teoricamente estão todos normais e que não tiveram a gestação na primeira transferência, continuam tendo um bom prognóstico, porque em até 3 transferências com o mesmo preparo de endométrio, 92% das mulheres terão uma gravidez evolutiva e um bebê em casa. E outro estudo mostrou que em até 5 transferências de blastocistos euploides de boa qualidade, traz 96% de taxa de nascidos vivos. Portanto, esses estudos mostraram que a capacidade do embrião de se desenvolver é o fator mais importante nesse aspecto. Outro fator que a gente sempre vai avaliar e que pode também estar relacionado à falha de implantação é a interação entre o embrião e o endométrio. Pois, teoricamente, podemos ter um blastocisto lindo, euploide, todo perfeito, ter um endométrio lindo, que foi todo estudado, mas não há a conversa entre ele. E esse mecanismo é extremamente complexo, dependente de hormônios e principalmente do sistema imunológico. Então, uma das causas de falhas de implantação é justamente a questão da imunologia da reprodução. Para que o embrião implante, o sistema imunológico deve reconhecer esse embrião e, ao mesmo tempo, não rejeitar o embrião, mesmo com material genético não próprio que está vindo do espermatozoide. E com isso, esse sistema imunológico deve estar em equilíbrio, pois se houver excesso das células de defesa, vai ter maior predisposição à rejeição. Por outro lado, se esse sistema imunológico não consegue reconhecer o embrião, a implantação também não vai acontecer. Então sempre vamos avaliar as células natural killers, que são chamadas de células NK, e essas células são responsáveis por essa integração entre embrião e endométrio. Elas não podem estar em excesso, principalmente no sangue, e as células NK endometriais são extremamente importantes para a implantação embrionária. Outros fatores metabólicos também podem interferir, como deficiências vitamínicas importantes, deficiências, alterações hormonais importantes. As trombofilias podem estar implicadas no não desenvolvimento dessa gestação desde as primeiras semanas até perdas mais tardias, e vários outros fatores devem ser avaliados.
O mais importante é avaliar todos os aspectos e, na minha opinião, é sempre investigar antes de haver uma falha por algo que poderia ter sido evitado. Primeiro investiga tudo, deixa o útero e o organismo nas melhores condições possíveis para potencializar a chance de implantação de um bom embrião. Perda de peso, alimentação anti-inflamatória, sono reparador e atividade física regular já estão comprovados que melhoram muito as taxas de gravidez por diminuir a inflamação no organismo. O intestino bem cuidado também está relacionado a maiores taxas de gestação. E o mais importante dentro de um tratamento de reprodução humana assistida para um casal com dificuldades de gravidez é a persistência e a resiliência, pois a grande maioria dos casais, com o tratamento adequado e com muita persistência, vai conseguir o sonhado bebê em casa. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco, que será um prazer responder e ajudar a você a realizar o seu sonho. Espero ter ajudado com esse vídeo e até o próximo.